Uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início à sessão extraordinária do dia 30 de 8 de 2021, às 20h40. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Extraordinária. Senhor presidente, há quórum suficiente para início da presente sessão extraordinária. Obrigado, senhor secretário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 21/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 21/21. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho referente ao projeto de lei 21/21. Parecer favorável. Assinam os vereadores Maurício Couto, Jairo Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei 21/21. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão os pareceres, em votação. Tem que registrar a presença, viu, Eduardo? Aprovado por 15 votos. Os pareceres englobados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 22/2021. Essa votação é encerrada, viu, Bernardo? Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 22/21. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho referente ao projeto de lei 22/21. Parecer favorável. Assinam os vereadores Maurício Couto, Jairo Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei 22/21. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão os pareceres, em votação. Aprovado por 16 votos os pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 23/2021. Os pareceres, né? Isso. Tem mais parecer. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 23/21.
Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, referente ao projeto de lei 23/21. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Jairno Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 23/21. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres. Em votação. Aprovado por unanimidade, 16 votos. Votação encerrada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de emenda à lei orgânica. Será votado em segundo turno. Projeto de lei de emenda à lei orgânica do município de Tatuí, número 1/2019, altera o artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Assinam os vereadores Rodolfo, Fanganiello e outros. Em discussão, o vereador Eduardo Salum. Foi 30 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, primeiramente queria parabenizar o senhor presidente da Câmara, o vereador Marquinho, por estar colocando esse projeto de emenda à lei orgânica em votação no segundo turno. Eu acho que dos autores desse projeto, os vereadores Rodolfo, Bispo Nilton Proença, Daniel Rezende, Velho Quevedo, Ney Louco e eu. Eu acho que eu sou o único que estou ainda na Câmara. Então, venho para defender esse projeto de nossa autoria, senhores vereadores, porque a política, de maneira geral, nós estamos passando na política por uma crise que a gente chama de crise de representatividade, né? Ninguém se sente representado de fato pelos políticos, pelos partidos, pelas instituições. Eu acho que o ápice dessa crise de representatividade que nós estamos vivendo, nos Estados Unidos nós tivemos o ápice com o Donald Trump, no Reino Unido com o Brexit e no Brasil com o Bolsonaro. Na verdade, a gente só consegue superar essa crise se a gente aproximar os políticos das pessoas. Aproximando como? Dando poder de decisão para as pessoas. Diminuir a distância entre o representante e o representado. E para isso nós temos que começar a modernizar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, que são as casas do povo. E talvez o lugar mais importante de todos esses é a Câmara Municipal. Porque aqui é com o povo bate na porta, né, vereador Cláudio? Aqui nós estamos no para-choque mesmo, né? O tatuiano não vai lá, dificilmente vai na Assembleia Legislativa ou em Brasília. Mas aqui na Câmara Municipal nós somos os primeiros. E aqui aqui é o lugar que nós temos que dar exemplo. Esse projeto é um projeto para aumentar a transparência pública, para a gente dar um sinal para a população de que os vereadores que estão aqui presentes no Legislativo se preocupam, de fato, com a cidade e com a população. Fazendo que os secretários do Executivo venham até a Câmara Municipal para prestarem conta do que estão fazendo. Isso tem que virar rotina. Em relação, senhor presidente, eu fico até meio entristecido, às vezes, quando entrei na Câmara Municipal de Tatuí, porque os nossos antepassados aqui na Câmara Municipal fizeram, muitas das vezes, um regimento, uma lei orgânica,
que não aderia ao povo, só esquecia do povo. Sabe aquela expressão? Falta combinar com os russos, faltava combinar com o povo aqui em Tatuí. E eu acho que hoje, senhores vereadores, vocês estão com a oportunidade em suas mãos, aí, através do voto dos senhores, de fazer algo histórico, de representar o povo de verdade aqui para a transparência pública, em combate à corrupção, em combate aos maus feitos, independente de quem é a gestão. Independente de quem é a gestão. Nós temos uma gestão hoje, que é o professor Miguel, que é uma gestão extremamente nova. A gente não sabe ainda como que ela vai se comportar, né? E eu espero que seja uma ótima gestão. O professor Miguel foi vereador aqui comigo na Câmara, tem capacidade para isso, provada, comprovada. Espero que seja uma ótima gestão. Mas não é por causa do professor Miguel, não. E também não é por causa da Maria José, ou por causa do Manu, do Gonzalo. Não, é por uma questão da cultura do nosso povo. Da cultura política que a gente implanta em Tatuí. Isso já tem, senhor presidente, na Constituição Federal. No artigo 50, diz que a Câmara dos Deputados e os senadores, ou as comissões, podem convocar os ministros para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificativa. É um avanço que nós tivemos na Câmara Federal. E a Assembleia também, no artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo, diz que a Assembleia Legislativa terá comissões permanentes temporárias e na forma com a atribuição prevista no regimento. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe convocar secretário de Estado sem prejuízo do disposto do artigo 52 para prestar pessoalmente no prazo de 30 dias informações sobre assuntos previamente determinados. Como nós somos a voz do povo, nós precisamos estar informados e prestando com a prestação de contas do que o Executivo está fazendo. E é isso que essa emenda de lei orgânica está fazendo. Obrigado, senhor presidente, e peço o voto dos senhores vereadores para essa emenda de lei orgânica. Obrigado. Obrigado, novo vereador Eduardo Salum. Ainda em discussão, em segunda discussão, vereador Renan Cortes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos novamente. Muito boas palavras do novo vereador Salum. Nós estudamos esse projeto de resolução, não é isso, né? Emenda lei orgânica, perdão. E é claro que é muito pertinente e nós, até em outros momentos, usamos desse instrumento. Aqui nessa casa, até juntamente com o vereador Eduardo Salum, em uma outra oportunidade, na mesma comissão, convocando, naquele período, a secretária de Educação. Então, realmente é muito valioso que eles estejam prontos a nos atender assim que convocados por esse poder legislativo. E, naquele momento, o mecanismo usado foi o seguinte instrumento: convocar os secretários municipais e diretores de departamentos responsáveis pela administração, direta e indireta, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então, nós usamos esse mecanismo aqui na nossa Casa de Leis e pudemos convocar naquele período, poderia convocar posteriormente, independente de prazo, ações, e assim que fosse pertinente e apresentado naquele momento pelo presidente da comissão. Então, é claro que é muito valioso, já nos fez uma importância enorme naquele período, um projeto com muitas dúvidas, ações que nós teríamos que buscar muitas informações, e era de extrema relevância a convocação naquele momento a secretária daquela pasta nessa Casa de Leis. Então, concordo com o vereador Eduardo Salum, que é de extrema importância. É por isso que já foi utilizado esse mecanismo outras vezes, e é tão valioso que ele não cita período para fazer uso dele. Então, se torna mais valioso ainda, Marquinhos, porque se na semana que vem nós acharmos que nós temos essa necessidade, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses, nós possamos fazer uso. Mas, como aqui é uma casa democrática, por mais que seja similar, fica a critério de cada um, né?
avaliar o existente e o que está proposto. E também, se no segundo momento ele for aprovado, que a gente possa fazer algumas, talvez, adequações para estar qualificando também sobre as questões das indicações dos prazos que antecedem as convocações, quem será o responsável pela convocação, algumas tratativas para que fique bem sólido, para que nós, vereadores, possamos fazer a convocação e sermos atendidos. E que fique claro que é muito valioso esse mecanismo para que nós possamos usar de forma informativa e que traga transparência. Não só como proposto dentre os meses, mas sim como bem quiser essa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Renan Cortes. Com a palavra, vereador Márcio Santa Rita. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público que nos assiste pela TV Câmara. Mais uma vez, venho aqui nessa tribuna, agora falar referente a essa proposta de emenda à lei orgânica do município de Tatuí. É uma lei que foi votada já em primeiro turno, como já foi dito aqui. No mês 10 vai fazer 2 anos que essa lei está nessa casa. E dos vereadores que aprovaram essa lei em primeiro turno, só tem 4 vereadores aqui. E naquele momento o presidente também, como é prerrogativa de não ter votado, o presidente não votou, seriam 3. O nobre vereador Pepinho votou não a essa emenda. Então seria 2, nobre vereador Eduardo Salum e nobre vereador João Éder. E a autoria dessa emenda o nobre vereador que estava aqui naquele momento, Rodolfo, que hoje já não se encontra mais aqui nessa casa, muito menos na nossa cidade, que é prefeito da cidade de Paranapanema. Não por ser ele o autor, mas assim, eu vejo que é lógico, é legal, mas assim, na minha opinião, na minha concepção, nós vereadores aqui dessa casa, se fosse necessário assim, levantar uma lei dessa e nós votarmos em primeiro e segundo turno. Seja essa lei ou seja qualquer outra lei, que é prerrogativa de cada um de nós. Na minha opinião, na minha concepção, essa lei poderia ter votado no ano de 2020. Teve todo o tempo hábil. Então, eu já deixo bem claro aqui a minha votação, a minha opinião. Assim, se os nobres pares quiserem, assim, acompanhar, eu faço essa solicitação. É lógico que cada um tem a sua prerrogativa, o direito de votar sim ou não, mas o meu voto já deixo bem claro aqui, com todo o respeito aos nobres pares, porque independente dessa proposta de emenda, nós temos prerrogativa de convocar o secretário para estar aqui, nessa Casa de Leis, é lógico, tendo a aprovação da maioria dos vereadores. Nós podemos convocar ele a qualquer momento, seja qualquer secretário do município de Tatuí, se a gente, assim, vê necessidade de convocar o secretário para estar aqui, porque se você também tiver o contato do secretário, ou quiser ir até a secretaria, nada mais justo o secretário atender cada um de nós aqui, independente de situação ou posição, para poder dar os esclarecimentos necessários para cada vereador. Então, se houver transparência, na minha opinião, não tem necessidade de convocação. Mas assim, se não houver transparência, com certeza, essa Casa de Leis, ela vai estar de mãos dadas, assim, para convocar, seja qual secretário for, para estar aqui e dar melhor esclarecimento, para não deixar sombra de dúvida para os nobres pares e muito menos para a sociedade tatuiana. Então, eu já faço a minha explanação referente a essa proposta e emenda de lei orgânica do município, por devido fazer quase 2 anos que já foram votados em primeiro turno. Solicito aos nobres pares que, se possível,
puder nos acompanhar, eu como líder do prefeito que aqui estou, peço esse acompanhamento, assim se for possível, a cada um de vocês. Respeito a posição e a decisão de cada um, porque cada um tem aqui a sua prerrogativa. Um forte abraço e uma boa noite a todos. Ainda em segunda discussão, nós vamos votar em segundo turno. Coloco em votação. Quem for favorável é sim, quem for contrário é não. Quatro votos favoráveis e 12 votos contrários. Então, o projeto não passou na nossa Casa de Leis. Votação encerrada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 21/2021. Projeto de lei número 21/21. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Tatuí o Dia Mundial, Municipal em memória às vítimas da Covid-19, a ser levado a efeito anualmente no dia 2 de maio, da outras providências. Autoria, o vereador Eduardinho. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado em primeiro turno por 16 votos. Unanimidade. Coloco em segunda discussão, vereador Eduardinho. Boa noite a todos, nobres pares, senhor presidente, mesa, funcionário, público presente, Guarda Civil Municipal e as pessoas que nos assistem. O Brasil, nós brasileiros e todo o país foi vitimado com a doença do Covid. Então, eu acho que é importante e relevante as pessoas façam palestras, anúncios, comentem sobre o assunto de as prevenções que é necessário ao Covid. Então, eu acho que tem que entrar no calendário. Foi uma perca muito grande para todos nós. Tenho a certeza que todos nós carregamos a saudade de alguns até familiares, não foi meu caso, mas muita gente conhecida que não veremos mais.
Então, eu acho que a gente tem que colocar no nosso calendário esse triste dia, essa triste desgraça que veio sobre o nosso país. Boa noite a todos. Obrigado, novo vereador Eduardinho. Ainda em primeira discussão, em segunda discussão, né? Então, o vereador Eduardo Salum. A primeira foi 16. Senhor presidente, volto essa tribuna para parabenizar o vereador Eduardinho pelo Dia da Memória das pessoas que foram vitimadas pela Covid na nossa cidade e no país. Eu gostaria, vereador Eduardinho, de colocar nos anais dessa Câmara, na aprovação desse projeto, que é um projeto que eu acho muito importante, porque registra a nossa história em um momento muito difícil da nossa história. E acho, vereador João Éder, que o senhor foi para a universidade também como eu, para uma faculdade de humanas, né? A gente aprende na literatura de que o povo que não conhece sua própria história está fadado a repeti-la. E quando a gente está falando de um momento trágico, é bom que a gente registre para que a gente não repita o momento trágico da nossa história. E o momento trágico é sobre uma pessoa que falou que esse vírus era superdimensionado, falou que esse vírus era uma histeria, falou que era uma gripezinha, falou que o vírus está indo embora, quando tinha 1.000 mortos no Brasil. Quando perguntaram das mortes, falou, e daí? Falou que não era coveiro, chamou o país de maricas, por causa que estavam com medo da Covid. Falou da vacina, que podia virar jacaré se tomasse a vacina, desinformando o nosso povo. Falou que as máscaras eram prejudiciais, falou que a pandemia estava sendo usada politicamente, que não é tudo isso. E depois ainda falou que a gente tinha que tomar cloroquina para resolver o problema da Covid. Medicando, vereadores da saúde, vereador Maurício, medicando as pessoas, o presidente da República medicando as pessoas. Então, quero registrar aqui nesta casa leis, que pode ter gente que já esqueceu, pode ter gente que... Mas eu não esqueci. Quem foi vitimado pela Covid nesse país, as famílias de quem foi vitimado, não esqueceu. Não esqueceu. A gente hoje tem uma CPI lá no Senado, e a gente espera muito que essa CPI faça o seu Jair Bolsonaro pagar pelos crimes que ele cometeu. Crime contra a humanidade, crime contra a população brasileira. Que ainda fez corrupção para a compra de vacina. Que ainda, senhor presidente, é um momento muito triste, mas nós temos que registrar isso daí. Que ainda, senhor presidente, deu um mau exemplo para todo mundo. Tem vídeo, vereador Renan, do homem abaixando máscara de criança. Então, não tenho como passar aqui nessa Casa de Leis de falar, tem política, tem debate político, tem troca de ideias, debate, oposição. Por exemplo, o vereador Márcio subiu aqui no projeto de lei anterior, fez uma posição contrária à minha, é democrático. Nós se posicionamos contrariamente. Agora, quando envolve a vida das pessoas, quer dizer, não tem democracia, não tem política, não tem debate, né? A gente está falando de morte de pessoas. Então, registro, dizendo para o vereador Eduardinho que vou votar favorável a esse projeto, para que a gente não repita no futuro a nossa história e que, se Deus quiser, e a população brasileira vai dar resposta para isso, já está dando resposta para isso, nós não vamos repetir nossa história mais. E o senhor Jair Bolsonaro, aquele genocida, assassino, ele vai pagar por tudo que ele fez. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Eduardo Salum. Ainda em segunda discussão, vereador Claudião do Oklahoma.
Boa noite a todos novamente. Em discussão a esse projeto de lei, hein? Eu, sinceramente, quando eu resolvi me tornar político, eu achei que eu ia encontrar coisas mais relevantes, mais pesadas a ser discutidas. Mas vamos fazer parte, vamos concordar com a maioria. Mas, como o vereador falou, né? Que ainda o que me marcou bem, aquele marginal, cadeieiro, cachaceiro do ex-presidiário e Lula falou: ainda bem que a natureza criou o monstro coronavírus. Eu ainda acho defensores desse tipo de gente que fala esse tipo de coisa. Então, fica aqui também meus pêsames a todos os que perderam. Eu, inclusive, perdi meu pai. E aí aparece um lixo, né, igual o ex-presidiário Lula, falando que ainda bem que a natureza criou um monstro coronavírus. Para quem não sabe, ele falou isso dia 20 de maio de 2020. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Claudião do Oklahoma. Ainda em segunda discussão, vereador Renan Cortes. Boa noite, presidente, membros da mesa. Parabéns, vereador Eduardo. Sempre muito sensível às questões familiares, às questões emocionais que envolvem tudo que nós vivemos no nosso município e, nesse caso, na esfera mundial. Parabéns, vereador Eduardo. Eu pouco me posiciono nas questões no que são remetidas à presidência e até mesmo ao governo. Mas eu entendo a fala do nobre vereador Salum, porque o 1% atingiu a minha casa. Mas também vejo alguns pontos positivos, como auxílio. É claro que nós, enquanto críticos nessa questão, sempre poderia ser mais, né? Mas como não é de minha competência, não estou naquele momento exercendo aquela função, não tenho como base os cálculos que foram feitos, eu acredito que ajudou muito a nossa população. Espero ainda e peço a Deus que esse mesmo presidente tenha discernimento para que possa agora, com planos relacionados à agricultura, relacionados à geração de emprego, aos microempresários, tenha algum impulsionamento, algum investimento, alguma carteira, algo que os qualifique para estar retomando o mercado. Eu tomo muito cuidado, mas não poderia deixar de mencionar que é claro que algumas questões nos desapontam, mas eu aprendi dentro da minha casa que nós temos que sim avaliar as coisas em cima da balança. Claro que cabe a nós, ao término disso, avaliarmos, né, e dar sequência naquilo que acreditamos, se positivo ou negativo. Isso eu não falo só desse governo, eu falo de outros também, né, que tiveram muitas ações positivas e também negativas. Mas eu entendo, por favor. Obrigado pela parte, nobre vereador Renan Cortes. Cumprimentar os nobres pares aqui novamente. Quero agradecer pela parte. Parabenizar, referente a esse projeto 2021 do nobre vereador Eduardo Moraes Perbellini.
por questão desse projeto, e eu acho assim, o quanto é importante a aprovação desse projeto, mas nós não estamos aqui também para discutir questão na esfera federal, dependente do que é hoje o atual, que nós tem pares aqui que concordam, tem pares que discordam, vivemos num país democrático e nós temos todo esse direito. Também tenho meus pós e contras também referente à administração do governo federal, tanto do atual, do que também já passou pela esfera federal, sendo do partido oposto, mas mesmo o partido situação, a gente também tem visto em questões que também a gente não concorda, nobre vereador. Não é, eu não sou do PSDB simplesmente aceitando tudo, concordando com tudo, ter aquela garra ao partido e, estando certo, estando errado, muitas das vezes, estou ali defendendo o partido. Isso não, eu acho que tem as situações favoráveis e também tem as situações desfavoráveis, seja de qualquer partido, seja do partido do presidente atual ou do anterior, ou até mesmo do partido onde eu faço parte. Essa é a minha colocação, a minha visão, e também temos que respeitar a posição e a decisão de qualquer representante que está nessa Casa de Leis. Boa noite. Obrigado pelas palavras, vereador Márcio. Mais uma vez, queria estender meus parabéns aqui ao vereador Eduardo Rebellini, proponente do projeto, e que é claro que também o vereador Eduardo Salum e o Cláudio, que em muitas questões nós concordamos, em outras nós discordamos, em ambos os gestores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Renan. Ainda em segunda discussão, o vereador Fábio Villanova. Boa noite a todos novamente. Eduardo, parabéns pelo seu projeto. Um vírus que dizimou várias vidas no mundo todo, não só no Brasil, nobre vereador Eduardo. Quem matou as pessoas não foi um presidente, foi um vírus. O presidente talvez tenha cometido alguns erros. Todos nós cometemos erros. Quando o senhor começou a falar da gripezinha, eu achei que fosse falar do Drauzio Varela. Ele foi o primeiro que falou da gripezinha. Eu estou com a palavra. Você já questionou algumas vezes pessoas falando aqui em cima da sua fala. Eu estou com a palavra. Nobre vereador Eduardo Salum. Nobre vereador, peço a gentileza. Todo dia eu agradeço a Deus pelo poste do ex-presidiário não ter ganho a eleição de 2018. Imaginem a quantidade de dinheiro público que o partido, o PT, que se esse país fosse um país sério, o PT... Calma. Vereador Eduardo Salum. Você não vai ter a parte. Você não deixa eu concluir? Fábio, só um momentinho, Fábio. O vereador Eduardo Salum. O Fábio vai dar uma parte, se ele quiser, né? Lógico. Mas deixa ele concluir a palavra dele, daí o senhor fala novamente. Pois não, vereador Fábio. Se esse país fosse um país sério, o PT não existiria mais. A organização criminosa PT não existiria mais por tudo que roubou nos 14 anos que permaneceu aqui. Eduardinho, eu sinto muito Eduardo Salum, por gentileza, que ao invés de falarmos sobre seu projeto, que por sinal, muito nobre, pessoas venham aqui fazer palanque em cima de cadáver.
Desculpa, não morreram só aqui. As pessoas não morreram só aqui. Sabe, vem falar de uma CPI, que é um circo. Um CPI que é um circo. Sabe, uma CPI desacreditada. Vem falar de corrupção na compra de vacina. Não foi gasto $1 na compra de vacina. O Brasil hoje é um dos países que mais vacinam. O Brasil hoje vai estar exportando vacina. Fábricas. Presidente. Eduardo, por gentileza, vou pedir mais uma vez para o senhor se conter, porque ele precisa concluir. Tem que, viu, por gentileza. Depois o senhor pede uma parte, pede para alguém e fala em relação à parte. Se alguém quiser dar, Fábio, por gentileza. Bom, mas eu queria aqui, Eduardo, expressar meus sentimentos por estarem fazendo um palanque político em cima do seu projeto. Um palanque em cima de cadáveres. Isso é muito triste. Eduardo, você é um cara, nobre vereador, que eu prezo muito. Falo para todas as pessoas que o Eduardo tem os melhores projetos, é uma pessoa articulada, você tem uma oratória excelente. Seus projetos são os melhores aqui para essa casa. Quando o assunto é Tatuí, o assunto é a cidade, a gente pode contar com você. Todos podemos contar com você. Mas quando a sua ideologia está acima de tudo, até da cidade, aí fica meio complicado. Boa noite a todos e não concedo a parte. Obrigado, vereador Fábio Villanova. Ainda em segunda discussão. Em segunda votação. Aprovado por 16 votos em segundo turno. Votação encerrada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 22/2021. Projeto de lei número 22/21 dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartaz informativo e o combate à violência contra a mulher e ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do município de Tatuí. Autoria dos vereadores Fábio Villanova e Paulinho Motos. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 16 votos no primeiro turno. Em segunda discussão, o vereador Fábio Villanova. Boa noite a todos. Sobre o projeto de lei 22, de minha autoria e do nobre vereador Paulinho Motos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartaz informativo de combate à violência contra a mulher e ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do município de Tatuí. Na justificativa aqui do projeto, gostaria de ler que o presente projeto de lei tem a finalidade de incentivar o registro da denúncia e sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância da participação de todos no combate aos crimes de violência contra a mulher, abuso, exploração sexual e de pedofilia. O Disque 100 e o Disque 180 são serviços gratuitos para denúncias de violações
qualquer pessoa pode fazer uma denúncia nos canais que funcionam 24 horas por dia. Os órgãos receptores dos relatos de violações são responsáveis por cadastrar as informações e encaminhá-las aos órgãos competentes, como a Polícia, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Os registros de violência contra a mulher somam mais de 105 mil denúncias em 2020. Já os registros de violência contra crianças e adolescentes somam mais de 95 mil denúncias. O crescimento das denúncias se deve à ampliação dos canais de denúncia e conhecimento da existência deles por parte da população. Por isso é tão importante afixar placas de aviso sobre a importância do combate à violência contra a mulher e o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em locais de grande circulação, para que todos os munícipes tenham consciência sobre o crime e os canais de denúncias disponíveis. Diante do exposto, após a apreciação, conto com a aprovação dessa propositura pelos nobres pares. Gostaria de falar aqui um relato. Quando a gente propôs esse projeto, né, coloquei em redes sociais, aí um conhecido mandou uma mensagem falando que tinha um vizinho, né, e ele via que as crianças eram agredidas, né, tinham marcas nas crianças. Aí eu passei o número do telefone para ele, né. No primeiro momento ele mandou um WhatsApp, falou: não estou conseguindo. Falei: tem que tentar. Logo depois ele mandou uma mensagem, né, falou: consegui. Dias depois estava resolvido o problema. Obrigado a todos. Obrigado ao vereador Fábio Villanova. Com a palavra o vereador Renan Cortes. Mais uma vez, boa noite a todos. Claro que eu não ia deixar de parabenizar aqui os proponentes desse projeto. O vereador Paulinho Motos, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande com as causas sociais e sabe o quanto esse público tem vulnerabilidade no que trata o assunto desse projeto. Parabéns ao vereador Fábio Villanova, também é proponente desse projeto. Isso só vem a alertar cada vez mais a população. E é uma iniciativa até mesmo fraterna, paterna. Acredito que o sentimento, quando nós vemos algo relacionado a essa questão, nos remete muito à nossa família e aos conceitos que nós temos vivido desde a nossa infância. Então, nós temos que sim propagar a todo instante esse tipo de conscientização para que isso cause uma diminuição e, quem sabe, no futuro próximo, nós possamos se deparar com essa questão quase que zero, não só na nossa cidade, não só no nosso município, mas no mundo todo. Parabéns aos vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Renan Cortes. Com a palavra o vereador Paulinho Motos. Presidente, boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem. Presidente, esse projeto, eu posso dizer que nasceu no nosso coração, que nós falamos em campanha, né, Fábio? Nós falamos em campanha que nós íamos defender as crianças, os adolescentes, as mulheres. E se nós começarmos a pesquisar um pouquinho, os números são absurdos. É absurdo. São 105 mil denúncias em 2020 contra criança, adolescente, a somar mais de 95 mil denúncias. E eu queria deixar claro que na nossa cidade também existem
essas práticas. Existem tios, existem primos, existem avós, existem pais, padrastos que abusam das suas crianças dentro da sua própria casa. Isso é um absurdo, vereador Eduardo Salom, e uma aberração diante do nosso Deus. Então fica aqui registrado que esse projeto não é um simples cartaz, mas sim uma denúncia para que as pessoas fiquem atentas. Dentro da sua própria casa pode ter um abusador. Sabe, é muito triste quando você vê algumas informações, 1 em cada 4 homens tem tendência a ser um abusador. É terrível quando você vê uma moça dizer: meu avô abusou de mim dos 7 até os 14 anos. O próprio avô. Crianças que falam que os próprios pais abusam. Como lidar com tudo isso? Como fazer com tudo isso? Nós vamos lutar aqui nessa Câmara para que as coisas, pelo menos aqui na nossa cidade, vereador Renan, mude. E essas pessoas têm que ir para a cadeia. Denuncie essas pessoas. Por isso nós pedimos aqui cartazes de fixação dos números de denúncia, porque funciona. Não é, vereador Fábio, um número qualquer para ficar fazendo um trote, não. Tem crianças aqui e adolescentes na nossa cidade sendo abusado, vereador JJ. E muitas vezes ninguém faz nada. Ninguém denuncia. Ninguém está nem aí. Até chegar na sua casa. Quando chega na sua casa, aí o que eu faço agora? Então está aqui uma lei que nós estamos fazendo, que eu tenho certeza que vai dar resultado. Pessoas vão ser salvas. Jovens e crianças e adolescentes vão ser libertos dessas pessoas. E sabe o interessante? Que não é só o transtorno que traz, não é só para aquele momento, é para o resto da vida. Né? Eu falei aqui de crianças e adolescentes, mas também para as mulheres. Quantas mulheres têm sido violentadas pelos seus próprios maridos dentro da sua casa? E nós já pedimos aqui também uma casa de apoio para a mulher, que a vereadora Débora é uma defensora também dessa causa. E pedimos outros projetos juntos para que a vida das pessoas, e principalmente dessas pessoas que são vulneráveis, melhore, gente. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados. Então fica aqui o meu registro para que algo seja feito. Ao vereador Paulinho, gostaria de parabenizar o senhor, vereador Fábio Villanova, pelo projeto. Em relação tanto às mulheres quanto às crianças, infelizmente nós temos uma cultura patriarcal, a cultura do estupro nesse país, de entendimento que tanto a mulher quanto a criança são posse, e nós temos que combater isso ao máximo possível, né? Então, qualquer iniciativa de combate nesse sentido é válido, e esperamos que seja cumprida a lei. Parabéns, vereadores. Obrigado, nobre vereador. Só deixar registrado aqui também que não é uma lei para ter uma lei. Não, gente, nós queremos que essa lei funcione e que seja exercido e que realmente tenha validade na nossa cidade e que ajude as pessoas que precisam desses projetos aqui que nós fazemos. Obrigado, nobre vereador. Obrigado, nobre vereador Paulinho Motos. Com a palavra o vereador João Éder e depois a vereadora Cíntia. Depois a vereadora Michela e a vereadora Débora. Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, tanto o Fábio quanto o Paulinho pela iniciativa. O Paulinho falou algo que é o que eu estava até pensando ali, sentado, da quantidade de pessoas que nós hoje temos conhecimento, relatos que recebemos, de situações que aconteceram no seu passado e psicologicamente ainda afetam a sua vida. Por conta de abusos, de situações que infelizmente acometeram normalmente na infância e que causam traumas futuros. Então,
toda vez que nós trazemos esse assunto, esse debate aqui para o campo de discussão nessa casa, é como se a gente desse amplitude isso para a nossa sociedade. Nós temos aqui pessoas que nós conhecemos, que representam e cuidam tão bem desse assunto, defendem tão bem, a vereadora Débora é um exemplo, tantos outros aqui, e é um assunto que é realmente muito importante para se destacar, para ser colocado, e também eu gostaria de, além de cumprimentá-los, né, os autores desse projeto, fazer menção a uma pessoa que, nesse campo da assistência social, dessas defesas, tem sido muito atuante aqui na nossa cidade, que é o nosso secretário Alessandro Bosso. Uma pessoa que tem minha profunda admiração, que realmente veste a camisa dos projetos que ele se dispõe a colocar em prática, alguns, inclusive, tendo nascido através desta casa, exemplo recente da Semana da Família, ou mesmo do Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, que tiveram ações na última semana. É uma pessoa que realmente vai em busca do problema, tentando, através da sua ação, buscar algo positivo para as pessoas que enfrentam dificuldades no seu dia a dia. Também destacar aqui, enquanto vereador na legislatura passada, nós vimos o hoje prefeito, professor Miguel, defender muito essa causa. O Renan, na época, assessor dele, acompanhou fielmente, e doutora Mariana, né, que é uma pessoa que domina muito essa área, e o Miguel sempre teve muita preocupação em relação a dar voz a esse problema e buscar alcançar as pessoas que passam por essas dificuldades. Então, nós temos confiança de que esse projeto será aprovado nessa casa, Paulinho, Fábio, com toda certeza, e que nós temos pessoas hoje na figura do professor Miguel e do Alessandro que, através da prefeitura, através do executivo, vão ter essa missão de realmente colocar em prática. Obrigado pela parte, vereador João Éder. Isso mesmo, João. Nós tivemos a oportunidade, na legislatura passada, de apresentar a semana de conscientização contra o uso. E nós pudemos ter um retorno enorme naquela semana, dentro daquele mês, que é o mesmo mês de maio. As denúncias aumentam muito devido a esse trabalho bem feito. O Alessandro Bosso realizou e ainda realiza ali com todas as assistentes, toda a sua equipe. E naquele momento nós tivemos um engajamento enorme sobre esse assunto, qual nós temos até os dias de hoje. Eu me lembro que o Miguel participou de uma ação de conscientização e até mesmo capacitação sobre esse assunto, onde tinham 50 vagas disponíveis. O Miguel se inscreveu. Foram 49 mulheres no nosso. Então, isso simboliza mais ainda a importância. Nós temos 2 vereadores homens, proponentes, engajados, empenhados nesse assunto, no que diz respeito ao nosso município. Obrigado pela parte, João Edson. E outra coisa que o Paulinho falou, o Fábio falou também, a respeito do acesso à informação. Às vezes a dificuldade em resolver um problema é porque a população não tem acesso adequado à informação. E esse é um caminho fundamental que, através desse projeto, a gente imagina que a população vai alcançar. Então, meus parabéns aos 2 aí pela iniciativa. Boa noite. Continua em discussão o projeto 23. Agora, quem fala é a nobre vereadora Cíntia Yamamoto. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar os vereadores Paulinho Motos e Fábio Villanova pelo excelente projeto, né? A fixação de cartaz informativo de combate à violência contra a mulher, ao abuso e exploração sexual de crianças. Como o vereador Paulinho disse, não é um simples cartaz, né? Vai muito além disso esse projeto. Então, eu queria deixar registrado aqui
Eu, como mulher, gostaria, além de parabenizar você, Fábio, e você, Paulinho, de também agradecer por esse projeto. Muito obrigada, boa noite a todos. Continua em discussão a nobre vereadora Michele Vaz. Boa noite a todos mais uma vez. Gostaria de parabenizar os meus nobres companheiros, Paulinho e também Fábio Villanova, pelo projeto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartaz informativo de combate à violência contra a mulher e ao abuso e exploração sexual da criança e adolescente no âmbito municipal de Tatuí. Eu gostaria de destacar que as pessoas, as mulheres, né, as pessoas que estão próximo às crianças, que veem o abuso, que identificam, né, eles sabem que pode contar com a ajuda de algum órgão. Mas eu acredito que esses cartazes, com as informações ali, com o número de telefone, vai facilitar, porque a gente percebe que as pessoas vêm até a gente e perguntam, o que eu faço? Né? Onde eu vou? Aquele medo de ser identificado ou de ser perseguido pelo agressor também existe. E nós sabemos que pelo número, pelo canal do número 181, isso mesmo? 180, desculpa. Isso, por esse número, as denúncias são anônimas. Então, as pessoas que forem denunciar tenha a tranquilidade que não serão identificadas, ok? E nós tivemos recentemente os relatos dos conselheiros tutelares aqui nessa Casa de Lei, não faz muito tempo, que com a pandemia houve um aumento considerável das denúncias. Não me lembro agora em porcentagem o quanto isso aumentou. Mas o que nós entendemos disso? O que eles nos trouxe, né? O que o Conselho Tutelar nos trouxe de informação? Que com a pandemia, as crianças ficaram em casa. Então, os pais, às vezes, precisam sair trabalhar e dar aquele jeitinho, né? Deixa com um, deixa com outro, e acha que vai estar sendo bem cuidada essa criança, e de repente essa criança foi entregue aí na mão de um monstro. Então, com a pandemia, houve um aumento muito grande com relação ao abuso de crianças, né? Nós podemos identificar isso. E também, as crianças, elas não foram para a escola. E na escola, os professores, os educadores, eles são treinados para identificar o que as crianças estão passando através do seu comportamento. A gente percebe a criança, ela fica mais acuada, dependendo do assunto que é abordado na classe, a criança chora, está emotiva. Então, os professores sempre foram uns guardiões ali das crianças, e tem todo um procedimento que o professor tem que fazer, que o educador tem que fazer, para que essa denúncia, para que essa averiguação vá até o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai investigar se está havendo ou não o abuso com a criança. Porque também o educador não pode ser negligente, né? Ver ali que a criança está sofrendo, que algo estranho está acontecendo, e não passar para frente. Existe até um protocolo para isso nas escolas, conforme foi orientado pelos conselheiros tutelares. Então, as pessoas sabem que podem pedir ajuda e não sabem para onde. E tem até vergonha de perguntar, às vezes, para a pessoa, para quem eu peço ajuda. Porque daí já vira uma fofoca, já vira uma situação constrangedora, né? Então, eu acho muito importante esse projeto, que vá para frente, que seja cumprido, que as pessoas denunciem, não tenha medo de denunciar. As mulheres também
não tenham medo, porque é tudo sigiloso, é um canal, é uma ajuda, é uma ferramenta de ajuda para as mulheres que estão sofrendo e para as crianças, que eu acredito que vai salvar muitas vidas e muitas crianças. Obrigada. Continua em discussão o projeto 23. Tem a palavra agora a nobre vereadora Débora. Boa noite, nobres. Boa noite, mesa. Boa noite a que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero parabenizar ao Paulinho, ao Villanova, por esse tão belo projeto. Esse projeto que vai aumentar ainda mais eu fico emocionada, gente. Quando se trata de criança, as pessoas falam assim, a Débora é defensora de mulheres. Não sou, sou mais defensora de crianças. Aquela criança que grita muitas vezes por socorro e que muitas pessoas fazem que não vê. Aquela criança que as pessoas têm medo de fazer denúncia, de denunciar. Temos sim que denunciar. Essa pandemia, esse tempo que muitas crianças ficaram nas casas, muitas crianças sofreram violência, caladinho. Até hoje eu encontro com pessoas que hoje são mulheres, que chegam para mim e falam que eu fui violentada desde pequenininha. E muitas vezes a própria mãe sabia. Eu conheço criança que a mãe preferiu sair da casa com o padrasto para deixar a criança, que hoje já é moça, ficar sozinha. Então, é muito importante. Eu estou muito feliz, Paulinho, muito feliz, Fábio. Que Deus abençoe e cabe a todos nós que aqui estamos a ajudar a fiscalizar, a aprender a olhar nos olhos de uma criança. Como diz o Alessandro Bosso, tem um trabalho maravilhoso em cima disso. Todos os meses, todos os anos, no dia 18 de maio, é feito uma palestra de combate à exploração. O CMDA está de parabéns, o Alessandro Bosso, a doutora Mariana, já participei de muitas palestras, e é aí que a gente percebe o quanto as crianças têm medo de falar. E é no comportamento que muitas vezes um vizinho, um tio, até mesmo a mãe de um amigo pode perceber e pode fazer a denúncia. Denuncie. Se não tiver nada, simplesmente a justiça vai comprovar que não tem nada. Mas nós temos sim que denunciar. Parabéns, parabéns mesmo. Olha, estou muito feliz com os nobres aqui, com a emoção que eu vejo, o Maurício, aquele dia trabalhando. Olha, eu acho que é melhor do que eu estava imaginando. Assim, estar na companhia de tão nobres vereadores bons. O Renan, todos vocês aí estão de parabéns com seus projetos, sempre pensando na população. Só tenho a agradecer a Deus. E, mais uma vez, parabéns. Sim? Vereadora Débora, eu também, a senhora falou que não é só das mulheres e também das crianças que lhe toca mais. Eu também quero fazer justiça, né? Eu me lembro da luta que a senhora fez em relação quando a parteira Adelaide foi assassinada nesse município. A senhora ficou transtornada, mobilizou a sociedade. Então, eu quero parabenizar também a senhora, porque, vereadora, por mais de moça, mas chamada de senhora por respeito dessa Casa de Leis, porque, de fato, a senhora tem uma história de luta e é, com certeza, a vereadora que defende tanto na parte da assistência social quanto na parte de combate à violência, e é por isso que está aqui nessa casa, pode ter certeza disso. Eu queria também fazer referência à fala da vereadora Michele, brilhante a fala da nova vereadora, e dizer que, reafirmando, né, nós temos hoje escuta especializada, né? Então, passado, né, detectado o problema, seja dentro da UBS, seja dentro da escola, da creche, onde seja,
passado para o Conselho Tutelar, vai hoje fazer uma escola especializada, e isso é uma tarefa muito importante que o senhor secretário, eu critico aqui quando eu tenho que criticar, e vou elogiar o secretário Alessandro Bosso, da assistência social. E eu estou muito feliz, vereador Marquinhos, porque nós estamos tendo uma elevação de concepção da Câmara Municipal dessa legislatura. Na legislatura passada, vereadores, os mais novos estão aqui, eu tive que lutar para explicar que tinha que ter debate sobre sexualidade dentro de escola, porque é de onde a gente retirava a questão de abuso com crianças. E tinham vereadores que eram contra. Então, nós temos que colocar aqui que a Câmara de Tatuí mudou a concepção, melhorou sua concepção a favor das pessoas que sofrem violência. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Dário de Salum, vereadora Débora. Em segunda votação. Opa, desculpa, vereador Eduardinho. Acelerando aqui que nós temos tempo para... Novo presidente e pares presente. Eu vou ser breve na minha fala, mas vou chamar atenção para 2 assuntos. Temos um estado próximo do nosso que já autorizou as escolas o banheiro para as crianças, o menino pode usar da menina e a menina do menino. É interessante esse projeto, vereador Paulinho, porque o senhor é um salvador de viciado em drogas. E eu falo porque, para quem não sabe, eu moro fora, longe dos meus pais, desde os 9 anos de idade. Eu já tenho 52. E as pessoas, muito, não justifica, mas uma boa parte das pessoas que usam drogas depois de grande foram violentadas quando crianças e a mãe não acreditou. Eu conheço mãe que o filho, por mais que fale, a mãe não acredita. São chamadas as apaixonadas. Então, vereador Paulinho e vereador Fábio, parabéns. Parabéns pela iniciativa, mas também temos que lembrar, se um dia voltar às casas de leis, o projeto de ideologia de gênero, que é muito parecido, também temos que lembrar desse dia de hoje. Porque a realidade, pessoal, é uma só. O Brasil em si perdeu a educação sexual com as pessoas. Eu concordo agora com o vereador Salum, que acabou de pronunciar. Eles perderam a educação sexual com as pessoas. Então, se tornou uma coisa meio natural. Eu me lembro quando fui vereador nessa casa, o vereador Márcio esteve comigo, o vereador Marquinhos da Santa Casa, e eu tentei fazer na época, o projeto era incondicional, mas eu tentei, voltou, e o prefeito da época não quis fazer. A manga da camiseta das escolas deveria de ter o disque denúncia. O senhor lembra, presidente? Ele tem que ser escrito aqui, ó, 100, disque 100. Porque próximo da escola pode ter um pedófilo parado na esquina e ninguém sabe para quem correr. Não sabe se liga 199, 190, conselho tutelar, mas se na manga daquela camisa que sai da escola tiver o número de telefone, o próprio pedófilo já vai pensar um pouco, viu? Ele tem um telefone na camiseta dele. Então eu peço que agora prefeito e secretário de educação, na próxima compra de material, se for possível, em nome dessa casa, que as camisetas do uniforme de escola tragam na manga o telefone do disque denúncia. Pois não, vereador Renan? Vamos junto? Obrigado pela parte, vereador Eduardo. Não poderia deixar de falar também, mediante esse assunto, da JR. Um papel importantíssimo nessa questão, nessa escuta. Ela toda cumprido um papel brilhante no nosso município desde 2013. Tem com outros tipos de abusos também. Parabéns, vereador Eduardo, por essa colocação do informe. Extrema relevância. Obrigado, vereador. Boa noite a todos, muito obrigado. Lembrando também, presidente, que o nosso juiz, Dr. Salmazzi, também é um construtor de famílias
Eu passei uma experiência agora de uma menina de 9 anos, que foi violentada pelo padrasto, foi dado para um avô, e ele sugeriu, reuniu a família, conversou, ele não tratou da família, vereador JJ, como juiz. Ele sentou com a família e conversou como pessoa. Foi a primeira vez que eu vi. Então, o avô está cuidando da menina, a menina de 9 anos violentada pelo padrasto, a mãe também não acreditava. Foi a professora da escola, que, como disse a vereadora Michele, de tanto chorar nas aulas e não entrar na cabeça dela a lição da escola, acionaram a guarda municipal e ela confessou que o padrasto acariciava ela à noite quando a mãe não estava perto. Boa noite a todos. Eu fico revoltado porque no trâmite que eu passei dessa fase fora de casa, eu vi certas coisas que Deus tem misericórdia. Boa noite. Obrigado, vereador Eduardinho. Com a palavra, o vereador Márcio Santa Rita. Quem fez o uso da palavra nesse projeto não pode voltar de novo, tá? Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente que nos assiste pela TV Câmara. Foi muito bem colocadas as palavras dos nobres pares aqui referente a esse projeto. Parabéns aos nobres vereadores, Paulinho e Fábio. Projeto 22, 2021, também que passou pela nossa comissão, nobres vereadores, Renan e nobre vereador Alder Proença. Nós sabemos a relevância desse projeto, que é denunciar esses cartazes e que realmente cada um de nós possamos também, além do cartaz, podemos conversar sim com os nossos munícipes, trocar ideias, se dialogar, como foi falado o nobre Eduardinho aqui, o nobre vereador Eduardinho. Muito acontece às vezes dentro da própria casa. E muitas das vezes também, até os próprios entes queridos passam. Às vezes, infelizmente, passam a mão na cabeça desses tipos de pessoas que, sinceramente, me enoja. Deus que me perdoe até de falar. Porque tocar numa criança, tocar num indefeso, aqueles que têm conhecimento de um fato desse, e ele também não toma a atitude necessária, acaba sendo cúmplice da situação de uma pessoa que futuramente ela vai estar com o psicológico dela praticamente comprometido, infelizmente, por toda a vida, muitas das vezes. Falo porque conheço pessoas muitas das vezes bem próximas que ocorreu um fato desse. A gente se segura muito por ter conhecimento de fatos assim, que eu fico bastante chateado e magoado. O ser humano tem a capacidade, infelizmente, de tocar numa pessoa indefesa. Principalmente aquele que era para cuidar. Principalmente aquele que era para defender. Muitos aí, infelizmente, estão enrostidos. Você vê aquele senhor, muitas das vezes, um coitado. Você vê aquele pai, aquele tio, aquele padrasto, aquele vô, que era para defender, cuidar do seu neto, cuidar do seu filho, da sua filha, infelizmente, tomar esse tipo de atitude. E, na minha opinião, sinceramente, que Deus coloque suas mãos sobre essas pessoas e que faça, assim, justiça. Mas cada um de nós temos o dever e o compromisso de levar aos setores competentes da nossa cidade e que essa pessoa seja penalizada dentro dos rigores da lei. Que nós acreditamos na justiça. Nós não acreditamos numa injustiça. E não podemos tomar atitudes inadequadas, muitas das vezes, e sairmos como errado, muitas das vezes, da situação. Porque é bastante revoltante esse tipo de situação. Muito revoltante.
Tem muitas situações de infratores que ainda releva. Às vezes a gente releva. Não que a justiça não tenha que ser feita. Tenha que ser feita sim. Mas aquele que toca numa criança, forçando ela a fazer, sem ela ter conhecimento daquilo que está sendo feito e abusado. E que vai mexer no psicológico, que vai tocar na vida dela, muitas das vezes, por toda a vida dela. E que muitas das vezes ela poderia estar trilhando um caminho totalmente diferente. E muitas das vezes é julgado pela sociedade, por nós mesmos. Por que está assim? Por que é diferente? Mas muitas das vezes não sabemos o que aconteceu lá atrás. E nós temos o dever e o compromisso como pessoas públicas, pessoas que estamos próximos, muitas das vezes um vizinho, muitas das vezes um parente. Se Deus o livre acontecer, nós temos que tomar atitude, fazer o nosso papel. Parabéns ao nobre vereador, os nobres vereadores mais uma vez, e tenho certeza que vai ser de grande importância. Um forte abraço. Obrigado, nobre vereador Márcio. Ainda em segunda discussão, o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, volto a externar o meu voto favorável ao projeto e a importância desta pauta. Mas eu acho que é umas correções que nós temos que fazer aqui na tribuna. A Câmara Municipal nunca discutiu ideologia de gênero, projeto de ideologia de gênero. Isso é importante demarcar. Na verdade, tem um projeto aqui nesta Câmara, legislatura passada, que proibia ideologia de gênero. Você lia dentro do projeto, não explicava-se o que é ideologia de gênero. O que explicava que é o seguinte, que não podia ter nenhuma discussão dentro de escola sobre sexualidade. E qual que é o problema desse projeto? Ele proibia o que a vereadora Michele falou aqui, que é de suma importância, que o professor, na aula, detectasse que essa criança estava sofrendo abuso, que o adolescente estava sofrendo abuso. Então, ele é um projeto, o projeto que proibia ideologia de gênero, que supostamente dizia que nas escolas de Tatuí sexualizava-se criança. Nunca teve. O vereador Renan era assessor do vereador Miguel. Nós chamamos a secretária de Educação, perguntei para a secretária de Educação, existe na Secretaria de Educação de Tatuí material chamado kit gay? Ela falou, não existe. A dona Marisa, na época. Existe sexualização de criança? Não. Existe pornografia infantil? Não. Existe banheiro unissex? A mulher olhou para minha cara e falou, você está louco, vereador? Falei, não, só estou perguntando para a senhora. Né? Eu perguntei para o vereador proponente, à época aqui, na Câmara Municipal, ele me trouxe uma foto do Google, que eu acho que tinha ganhado de um tiozão do WhatsApp. Uma foto falando de um kit gay. Eu falei, não, eu quero o papel timbrado do MEC. Onde que está? E não tem. Né? Era uma proposição de um parlamentar desta casa que, de fato, não tinha o que combater, não tinha capacidade, muitas vezes, para debater projeto de verdade para a cidade, então ele inventava um monstro para destruir um monstro que era inventado. Mas qual que era o problema? A assistência social da PAI veio até aqui essa casa, o vereador João deve se lembrar, o vereador Marquinhos deve se lembrar. Falou assim, se esse projeto for aprovado, proibindo essa discussão, como que eu vou fazer com as crianças na PAI? Que muitas recebem abuso do avô, do pai, porque a vereadora Michele está muito certa no que ela falou. O abuso é dentro de casa, a maior parte das vezes. 80% dos casos é dentro de casa, que é terrível, se a gente for pensar. Né? Então, às vezes, o único lugar que essa criança tem para falar, ou às vezes nem falar para o profissional que é treinado, como a vereadora Michele falou, detectar, é a escola. Então, isso foi projeto de proibir ideologia, é uma mentira que foi criada aqui nessa lei que ia prejudicar o município de Tatuí naquela época. E graças a Deus, concedo a parte, não, vereador, e graças a Deus não foi aprovado. Sobre escola ter banheiro unissex, isso daí é fake news. Está lá é só você procurar fake news no Google, os fact-checking são sites que procuram, não existe banheiro unissex em lugar nenhum no Brasil. Não existe de escola, não existe lugar nenhum no Brasil, para a gente não ter confusão com a população. Obrigado. Pela parte, pois não, vereador. Porque até acabei citando o 001 do vereador José Mendes com Rodolfo. Nós usamos aquele instrumento naquele período
Chamamos aqui a secretária. Eduardo Salum, parabéns mais uma vez. Parabéns muitas vezes, referente. Aquela comissão, naquele momento, debruçou nesse assunto cirurgicamente. Vi poucos projetos serem trabalhados. Eu acho que foi a reunião de comissão mais mobilizada com a população da história da Câmara de Tatuí. Estava cheio o plenário de gente debatendo. Foi muito trabalhado, sempre visando o quê? A necessidade das nossas crianças. E o que era real ou não. Foi assim, minuciosamente, vários relatos, várias abordagens, vários pontos de vistas. E o mais bonito disso tudo, Eduardo, são pessoas que estavam inseridas na educação educacional do nosso país. Seja na rede municipal, seja em instituições como a PAI, inúmeras. Tivemos a visita, ia mencionar agora a visita de uma pessoa com uma relevância enorme nesse assunto. Foi um período de muito aprendizado. Graças a Deus, Deus nos deu sabedoria para tratar esse assunto, que é tão delicado, enorme importância. E acredito que nós cumprimos bem naquele momento nosso papel. Obrigado, vereador Eduardo. Obrigado ao senhor pela parte. Inclusive, vereador, a professora Bebel, naquele momento, o presidente do maior sindicato da América Latina, veio até Tatuí para se posicionar contra o projeto naquele momento. E, por sinal, ela nem deputada era, hoje ela é líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, uma das deputadas mais combativas que nós temos hoje lá na Assembleia. Mas é isso, vereadores. É bom que a gente separe o joio do trigo e coloque as coisas nos devidos lugares. Não é apenas Tatuí. Tatuí menos ainda. Quer dizer, o prefeito hoje foi o secretário de Educação. Quer dizer, você acha que ia passar uma coisa dessa em Tatuí? Né? É absurdo, né? Não teria como. Parabéns novamente, vereador Fábio Villanova, vereador Paulinho, pelo projeto. Meu voto é favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Eduardo Salum. Ainda em segunda discussão. Em segunda votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 23/2021. Projeto de lei número 23/21 institui o mês Maio Laranja dedicado às ações de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Autoria dos vereadores Fábio Villanova e Paulinho Motos. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 16 votos, em primeiro turno. Nós temos 5 minutos para encerrar a sessão ordem do dia, a sessão extraordinária. Não sei se algum vereador quiser, vai fazer o uso da palavra. Vai fazer, então eu vou ter que colocar abrir o tempo para fazer esses 5 minutos, tá bom? Abra o tempo de 60 segundos para mim. 60 segundos para a discussão, para os vereadores se inscreverem para falar no segundo turno. Tem 5. 4 minutos para isso. Segundos, né? Já abriu? 38. Quem quiser fazer o uso da palavra, que se inscreva, por gentileza. Está registrando. Inscrição. Guarda o tempo um pouquinho. Foi? Então pode continuar.
12 segundos. 10. São 4 oradores. Nós temos 1 minuto para cada orador. Primeiro a fazer o uso da palavra é o vereador Claudião do Oklahoma. Parabéns, Paulinho e Fábio, também por esse projeto. Em 2019, quando a Câmara dos Deputados aprovou o Maio Laranja, foi em memória da menina Araceli Crespo, assassinada em 1973, onde ela foi drogada e estrupada por duas pessoas, Paulo e Dante, duas pessoas muito influentes e ricas lá do Espírito Santo. Então, o que eu venho falar aqui, senhor presidente e todos vocês, eles foram condenados em 1980, mas em 1991 eles foram absolvidos. Então, quanto não houver uma lei séria nesse país para punir esses vagabundos, pode ter maio laranja, cor de abóbora, vermelho, não vai adiantar nada. O que a gente precisa, além dessas conscientização, é de lei severa nesse país. É isso que estamos precisando. Obrigado. Obrigado, vereador Claudião. Com a palavra, o vereador Fábio Villanova. Boa noite a todos. O nosso projeto, meu e do Paulinho, o 023, que institui o mês Maio Laranja, que é dedicado às ações de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, é praticamente um complemento do primeiro, que a gente pede os números, que é para a população ter o conhecimento dos números de denúncia. Tanto é que os dois foram protocolados na mesma data, dia 24 de maio desse ano. Quanto mais as pessoas se conscientizarem, através dos disques, e através do mês, fazendo campanhas, melhor vai ser o enfrentamento a essa triste realidade que existe, infelizmente existe. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, novo vereador Fábio Villanova. Com a palavra, o vereador Eduardo Salum. Volto novamente à tribuna para elogiar os novos vereadores, também pelo projeto que institui o mês do Maio Laranja. E queria dizer uma coisa, vereador Paulinho, vereador Fábio, são autores desse projeto. É importante que a gente mobilize, em campanha, toda a sociedade civil. Muitas vezes você tem um esforço, como o vereador Renan colocou aqui, da justiça restaurativa, das promotoras legais populares, mas muitas das vezes a gente sente a dificuldade de estrutura que se tem para fazer uma campanha mais ampla. Então, eu queria apontar que desde da igreja até os clubes, até os movimentos sociais, sindicatos, talvez através de iniciativas como essa, a gente consiga pegar e fazer uma unidade no ponto de vista de combate ao abuso e à exploração sexual a crianças e adolescentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduardo. O último a falar para o vereador Paulinho Motos. Acabou o tempo. Senhor presidente, volto mais uma vez nessa tribuna. Nosso projeto complementa 23/21 e a justificativa é a violência contra crianças e adolescentes é o tema de saúde pública e tem graves consequências tanto para aqueles que sofrem, as que sofrem, quanto na vida daqueles que estão à sua volta, deixando marcas visíveis e invisíveis no corpo
e na mente. Assim, esse projeto visa instituir o mês de maio como Maio Laranja, para que, a dada importância do tema, sejam promovidas atividades visando conscientização, orientação, prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Promover ações de conscientização e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é o meio mais eficaz que o poder público municipal tem para tratar o tema, em vez de tentar minimizar seus efeitos, depois de que tais atos são perpetrados contra a criança e adolescente em nosso município. Então, fica aqui registrado o nosso projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Paulinho. Em votação, em segunda votação. Aprovado por unanimidade. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara, a todos os funcionários da nossa casa, a nossa Guarda Municipal. Muito obrigado e uma boa noite a todos.